Aqui no VCR Tutoriais, os vídeos mais acessados sempre foram aqueles que eu ensino a formatar os trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT. Porém, a ABNT é uma instituição muito dinâmica e as normas sempre sofrem algumas alterações de um ano para o outro. Então, aqueles vídeos que eu postei há cerca de 4 anos sofreram algumas alterações. Então, a partir dessa semana, eu me proponho a começar uma série aqui no meu canal em que eu vou atualizar as normas da ABNT de todos aqueles vídeos que eu postei há cerca de 5 anos. O vídeo de hoje vai ser sobre as normas para a apresentação de citações. Citações diretas, indiretas, citação de citação. Eu vou descrever cada uma delas aqui nesse vídeo para te ajudar a tirar total em formatação de trabalhos acadêmicos aí do seu TCC. Combinado? Já no início desse vídeo eu vou pedir para você curtir esse vídeo, ok? Aproveita e já curte agora para você não se esquecer de curtir depois e se inscrever no meu canal, porque eu sempre vou estar postando novidades que você vai gostar aqui no canal, ok? Eu sou o Vitor Rufino e você está no VCR Tutoriais. A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente entender como fazer a citação é aprender a teoria das citações. Mas eu prometo que vai ser rapidinho para que na hora que a gente faça a prática, a gente já esteja sabendo exatamente o que nós estamos fazendo, ok? Então vamos lá, as citações elas podem ser diretas, elas podem ser indiretas ou citações de citação. As citações diretas, elas podem ser curtas, que são aquelas que têm até 3 linhas, ou longas, que são as que têm 4 linhas ou mais, ok? Vamos entender cada uma delas. As citações diretas são a transcrição textual de parte de obra de um autor, ou seja, você copia exatamente aquilo que você viu em outro texto, certo? As citações diretas, elas podem ser curtas, que são apresentadas dentro do parágrafo do seu texto e obrigatoriamente elas devem ser apresentadas dentro de aspas duplas. Elas também podem ser citações diretas longas, que são aquelas que têm mais de 4 linhas e possuem toda uma configuração específica regida pela ABNT, que é o recuo de 4 cm à esquerda, espaçamento simples entre linhas e tamanho 10. Logo depois das citações diretas, indiretas e também citações de citações, nós precisamos fazer a chamada bibliográfica. E a chamada bibliográfica, ela pode vir dentro ou fora de parênteses e tem regras próprias para cada situação que a gente vai mostrar daqui a pouco, ok? Eu estou utilizando aqui o meu projeto de pesquisa do TCC, porque dentro dele nós temos as citações diretas, curtas e longas, citações indiretas e citação de citação, para a gente usar como modelo, tá? Para começar, a gente vai ver na prática como fazer a citação direta curta. Como a gente acabou de ver, a citação direta curta é a transcrição textual de parte de obra de um autor. E ela é curta porque ela tem menos do que 3 linhas. Sempre que fizermos uma citação direta curta, é necessário que nós a façamos entre aspas, ok? Como que eu faço a chamada bibliográfica? Eu abro parênteses, coloco o último sobrenome do autor da obra, vírgula, o ano que a obra foi publicada, vírgula, P, ponto e o número da página. Este P ponto significa página, esse P é minúsculo, ok? Cuidado que quando você coloca P ponto e dá um espaço no Word, ele costuma transformar o P em maiúsculo. Você precisa manter este P minúsculo, que é assim que rege a ABNT. E o número da página é obrigatório em todas as citações diretas, certo? Sejam elas curtas ou sejam elas longas. Eu optei por fazer essa chamada bibliográfica depois da citação, então eu tive que colocar entre parênteses. Mas se eu tivesse optado por colocá-la no corpo do texto, eu poderia colocá-la no texto corrido. Por exemplo, eu colocaria segundo Souza, sem caixa alta, porque está no corpo do texto. Aí eu abro parênteses e coloco o ano da publicação, vírgula, P, ponto, a página de onde eu tirei essa citação. E fecho parênteses. E aí eu dou um espaço e coloco a aspas e faço a citação, aspas duplas, ok? Desse jeito que eu acabei de fazer aqui. Mas digamos que esse texto que eu peguei não seja só de Souza, seja de Souza e de Magalhães. Basta eu colocar segundo Souza e Magalhães, coloco parênteses, o ano da publicação, vírgula, número da página, do mesmo jeito que a gente acabou de aprender, ok? E se tiver mais do que 4 autores, eu vou substituir o nome de todos os outros autores por et al.
em itálico, certo? Então ficaria segundo Souza, et al, em itálico, abriria parênteses e colocaria o ano e a página. Agora, esse modo eu ensinei você a fazer antes da citação. Digamos que eu queira mostrar na chamada bibliográfica depois da citação, se houver mais de um autor. Então eu colocaria segundo Souza, ponto e vírgula, o sobrenome do segundo autor, Magalhães, ponto e vírgula, um terceiro autor, Rufino, vírgula, o ano, ok? Eu estou mostrando um exemplo aqui da apresentação de uma chamada bibliográfica de 3 autores. Mas digamos que tenhamos mais do que 4 autores, seria Souza et al, ponto, vírgula, e eu tenho que selecionar esse et al e colocar em itálico, ano e página. Agora nós vamos aprender a fazer a citação direta longa, que também é a transcrição textual de parte da obra de um autor, porém nós temos uma citação maior do que 4 linhas, então ela vai receber toda uma configuração adequada que a ABNT rege para citações diretas longas, ok? Como que você vai aplicar a configuração que a ABNT pede? Você vai selecionar o seu texto, vai clicar com o botão direito, vai em parágrafo e você vai configurar da seguinte maneira: um recuo de 4 centímetros à esquerda, à direita você deixa 0, antes e depois você deixa 0, espaçamento entre linhas simples. Ele já entrou na configuração e você vai colocar tamanho 10. Essa é a configuração adequada de uma citação direta longa. Mas digamos que você tenha muitas citações diretas longas no seu trabalho. Então você pode configurar este botão aqui em cima, é só clicar em botão direito, modificar em citação aqui em cima, e vai aplicar todas aquelas configurações que a gente acabou de aprender aqui. Você vai colocar a fonte, o tamanho 10, cor automático, espaçamento entre linhas simples e justificados. Vai clicar em formatar, vai em parágrafo, vai colocar o recuo de 4 cm à esquerda, vai deixar todo o resto zerado, espaçamento simples e dá OK. Deste modo, todas as vezes que você tiver uma citação direta longa, basta você selecionar e clicar em citação. Quando você clicar aqui, você vai ver que no passe de mágica ele já apresenta a configuração adequada da ABNT em todas as suas citações diretas longas. As citações indiretas ocorrem quando você transcreve a ideia de um autor em seu texto, porém você utiliza as suas próprias palavras. Então acaba que é uma citação interpretada de um texto que você leu, ok? Do mesmo jeito, ela precisa ter chamada bibliográfica que pode vir fora ou dentro do parênteses, de acordo com normas específicas que a gente já vai aprender na prática. Agora nós vamos aprender a fazer a citação indireta. Citação indireta nada mais é do que a transcrição da ideia de um outro autor, porém com as minhas próprias palavras, ok? Então aqui nós estamos falando, nesse sentido, a utilização de cerâmicas em procedimentos bucais tem se tornado padrão estético ouro, pois além de possuir biocompatibilidade e estabilidade de cor, conseguem reproduzir as características ópticas dos dentes. Quem disse isso foi Persch, em 2017. Mas ele não disse com essas palavras, eu usei as minhas palavras para poder reproduzir o que ele tinha dito na obra dele, ok? Então, como não é minha propriedade intelectual, eu preciso fazer a chamada bibliográfica. Abro parênteses, coloco o sobrenome do autor, vírgula, o ano, e a única coisa que eu não preciso colocar, que na citação direta a gente precisa colocar aqui a página, na citação indireta você não precisa colocar a página, ok? Basta colocar o sobrenome do autor, vírgula, o ano. A citação de citação é aquela que ocorre quando você cita uma obra que teve acesso a partir da citação feita por outro autor. Do mesmo jeito, ela tem que ter a chamada bibliográfica no final, e a gente já vai mostrar, e ela sempre tem que conter a expressão apud, que significa citado por. Vamos aprender na prática? Agora nós vamos ver um exemplo de citação de citação. O que é uma citação de citação? É quando nós fazemos a citação de um autor que nós tivemos acesso a partir de uma outra obra. Por exemplo, esse texto aqui, quem disse foi Fará. Porém, eu não li o livro de Fará. Eu tive acesso ao livro de Pinheiro, publicado em 2018, e nesse livro do Pinheiro, Pinheiro citou Fará. Então eu consegui fazer aqui a citação do que Fará falou, mas eu não utilizei a obra de Fará para fazer o meu trabalho. Então eu preciso falar
que fará foi citado por Pinheiro. Em vez de escrever citado por, eu escrevo apud, que significa citado por em latim. Ok? Então, basta abrir parênteses, colocar o sobrenome do autor, colocar o apud, depois colocar o sobrenome do autor que a gente utilizou, vírgula, o ano da publicação, porque essa era uma citação indireta. Se fosse uma citação direta, a gente teria que colocar o número da página e teria que estar entre aspas. Claro que aqui vai ficar mais longo do que 4 linhas, mas eu vou dar um exemplo de uma citação direta, curta, quando é citação de citação, ok? Fará apud Pinheiro, vírgula, o ano, vírgula, número da página. Do mesmo jeito, eu poderia apresentar essa chamada bibliográfica lá em cima. Então a gente poderia falar para fará apud Pinheiro, coloco o ano da publicação e aqui uma vírgula para ficar com sentido o texto, ok? Então, pessoal, eu peço mais uma vez para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem aqui no canal, pois eu sempre estou postando novidades que podem te ajudar no seu dia a dia. Muito obrigado!